Fala, galerinha animada do canal do Tio Mal, bem-vindos mais uma vez a este canal onde você escuta falar de toxicologia, de farmácia, de aba 4 aí, e você continua por aqui porque afinal de contas você gosta de se torturar com esses conteúdos infindáveis de aulas de 2, 3, 4 horas. É uma aula de que vira para quase um podcast que está na moda agora, né? Mas sozinho, né? Sem eu estar entrevistando ninguém. Olha aí que maneiro. Vocês conhecem alguém que consegue falar assim para uma câmera durante horas a fio, igual o Tio Mal? Deve conhecer, né? Tem gente tagarela que não falta por aí. Mas vamos lá. Se você não me conhece, eu sou Maurício, professor de toxicologia da Universidade de Brasília, e estou aqui para passar minhas aulas de toxicologia para a galera. E para você também que está aí assistindo, caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Se inscreva aí já, vai. Toxininha, aquelas coisas lá. O assunto de hoje é um assunto bem interessante, acho que vocês vão gostar, é a continuação da aula de toxicodinâmica, que já está gravada aí faz tempo. Você quer ver, ó, tá no card aqui, vai lá ver a aula de toxicodinâmica, que é legal também, faz parte do conteúdo da disciplina. E o assunto de hoje é carcinogênese. Roda a vinheta. Bom, galera, a gente vai falar hoje sobre mecanismos de carcinogênese química, essencialmente, tá? Processos de carcinogênese, eles acontecem por diversos motivos. Aqui na disciplina de toxicologia, a gente vai focar os principais motivos ou os principais mecanismos envolvidos com o processo de carcinogênese química. O processo de carcinogênese, ou seja, a formação de um tumor, ele envolve alguns processos, né? Esses processos são processos de ordem celular, obviamente, são processos que envolvem alguns mecanismos. E normalmente eles não estão sozinhos, tá? Durante o surgimento de um tumor. Normalmente eles acontecem em concomitância ou um leva ao outro. Por exemplo, falha no reparo do DNA, você que já fez aí a sua disciplina de biologia molecular, citologia, ou sei lá qual que você deve ter aprendido isso. Vocês sabem que existem mecanismos de reparo e que o DNA, a partir do momento que ele vai se duplicando, ele pode incorrer em erro, pode colocar uma base errada, mas nós temos mecanismos de reparo, né, para consertar esses erros. Eventualmente, esses mecanismos falham, né, e essas bases que acabam entrando errado no genoma pode causar o que a gente chama de mutação, certo? Eventualmente, uma mutação pode levar a uma célula que fica, vamos dizer assim, ou disfuncional, ou ela começa a se proliferar demais para virar um tumor, certo? E aí o que nós temos é um segundo mecanismo que evita essa proliferação desse tipo celular, que é o mecanismo de apoptose, ou a morte celular programada, como você já deve ter visto nessas outras disciplinas que eu falei aí. Obviamente que, se eu estou falando de apoptose, eu estou falando da eliminação da célula tumoral, né? E se esse processo falha, e ele tem como falhar, a gente vai falar bastante sobre isso hoje, aí você pode ter a proliferação daquela célula daquela célula que tinha um material genético que foi mutado, certo? Ou ainda, nós temos um outro mecanismo que, independente da apoptose, né, que é o mecanismo que inibe a proliferação descontrolada das células, e esse mecanismo ele pode falhar também, tá? E normalmente esses três processos, esses três mecanismos acabam atuando em conjunto para que você tenha a formação de um tumor. Como eu falei para vocês, a aula é sobre carcinogênese química. Então, como vocês podem ver aqui no slide, a gente está falando sobre substâncias que podem causar danos ao DNA, de alguma forma, de forma direta ou de forma indireta, tá? De forma direta, a gente vai chamar essas substâncias de substâncias genotóxicas, ou seja, tóxicas ao material genético, certo? E, portanto, são substâncias que conseguem causar mutações no material genético, ok? E nós temos também a forma de atuação para a formação de tumores de substâncias que não é uma forma direta, a forma indireta. Ou seja, uma substância química leva à formação de alguma coisa que essa outra coisa pode causar alguma mutação ou pode causar, ou simplesmente essa substância ela estimula processos celulares que são processos de replicação, por exemplo, mas não causa nenhuma mutação. E aí a gente chama essas substâncias de não genotóxicas. Então a gente tem aqui um parâmetro que fica nítido para separar as substâncias dentro do quadro de carcinogênese química, né? Substâncias genotóxicas e substâncias não genotóxicas, ok? Nós não nos expomos normalmente a uma outra ou a outra substância. Nós nos expomos normalmente às duas.
né, as duas classes de substâncias. Dificilmente a gente vai se expor só a uma ou só a outra. No ambiente que a gente respira, na alimentação que a gente tem, nos hábitos de vida que a gente acaba se expondo tanto a substâncias que são genotóxicas como a substâncias que são não genotóxicas. E, obviamente, que como vocês podem imaginar, a gente tem esses mecanismos de reparo que a gente tem, os mecanismos de apoptose, são muito eficientes. Já que eu estou falando que a gente se expõe todo dia a substâncias que têm potencial genotóxico e não genotóxico, era de se imaginar que todo mundo aí era para estar explodindo de câncer. E a gente sabe que sim, câncer é uma preocupação, mata muita gente, é uma das principais causas de óbito, mas ao mesmo tempo não é todo mundo, né, que está com isso aí agora, sendo que todo mundo se expõe. Portanto, quando a gente fala de carcinogênese, a gente está falando de um processo onde vai ser uma briga entre o organismo e essas mutações que vão acontecendo, ok? E eventualmente, quando você tem processos de falha de reparo, falha de apoptose, falha na inibição da proliferação, aí sim você vai ter o desenvolvimento de um tumor, tá? Vejam, eu não vou falar que esse daqui, essa substância causa câncer de mama, ou essa substância pode causar câncer de esôfago. Não é essa a intenção da aula, tá? A intenção da aula é falar sobre câncer em geral. Todo mundo sabe, já deve ter lido em algum lugar, que o câncer é uma mistura de doenças, né? Um monte de doenças juntas, que aí o pessoal chama de câncer. Sim, isso é verdade, mas todas elas têm um início que é semelhante, que é justamente a formação de uma massa tumoral, né? Essa massa tumoral, ela acontece por esses processos que eu falei para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse slide que ele vai explicar melhor como é que funciona o lance do genotóxico e do não genotóxico. Legal. Carcinógenos genotóxicos, aqui está do lado esquerdo da tela, você vai ver que eles vão atuar diretamente no DNA, certo? Eles causam dano no DNA. E aí a gente tem em azulzinho aí formas que o nosso corpo tem de escapar, né, dessa mutação ou desse problema. E aí a gente tem então o reparo do dano ao DNA, que leva à sobrevivência da célula, ou mesmo a morte celular, né? Ou reparo, depois que a célula se replica, ela pode ser reparada ainda, e aí a célula sobrevive, ou eventualmente, mesmo que o DNA não seja reparado, se essa for uma mutação que a gente chama de silenciosa, a gente vai falar um pouco melhor sobre o que é uma mutação silenciosa daqui a pouco, a célula vai sobreviver da mesma forma, tá? E eventualmente ela pode morrer, e aí se morre não vai ter tumor, obviamente, né? Qual que é o problema? O problema é quando essa mutação leva à formação, aqui ó, de proteínas oncogênicas, ou do outro ladinho, que eu não tenho um laser para mostrar para vocês aqui na tela, ou quando leva à inativação de proteínas supressoras de tumor. Esses são dois grupos de genes, tá? Não são dois genes só, são dois grupos de genes, dois grupos grandes de genes, que são genes muito bem conservados. A gente vai falar deles bastante daqui a pouco também. Quando a gente tem a mutação nesses grupos de genes, ou de proteínas, genes que levam à codificação de proteínas oncogênicas, ou de proteínas supressoras de tumor, a gente vai ter então a transformação para células neoplásicas, elas vão estar transformadas para favorecer a proliferação delas, o que leva ao que a gente chama de expansão clonal, e essa expansão clonal que dá a formação do tumor. E aqui do outro lado, do lado direito da tela de vocês, não consigo mostrar aqui, do lado direito da tela tem o quadrinho mostrando como é que carcinógenos não genotóxicos atuam, né? Então veja, aí está colocado como um dano espontâneo ao DNA, né? Dano espontâneo ao DNA, que pode acontecer normalmente, mas veja, um carcinógeno genotóxico pode causar esse dano também, certo? Da mesma forma. Onde é que esses carcinógenos não genotóxicos podem agir? Eles podem agir aumentando a proliferação, ou seja, aumentando a taxa de replicação, e simplesmente fazendo isso, eles também vão aumentar a taxa de mutações que podem acontecer naturalmente, ok? Da mesma forma, os carcinógenos não genotóxicos também conseguem impedir a apoptose, e esse processo de inibição da apoptose é um processo bastante importante na formação de tumores, certo? E os carcinógenos não genotóxicos podem atuar também lá depois que a célula neoplásica já está formada, incentivando a proliferação ou a expansão clonal desse tumor. Legal. Essa forma que eu mostrei para vocês no slide anterior é uma das formas da gente falar sobre o processo de formação de tumores, tá? Uma outra forma bastante comum em livros que vocês vão encontrar por aí é o processo de tumor dividido em 4 etapas, ou 3 etapas, na verdade, perdão. O primeiro processo é o que a gente chama de iniciação.
Mas, na verdade, é a ação de um carcinógeno genotóxico, certo? Nesse processo de iniciação, é onde a célula vai sofrer a ação dos agentes genotóxicos, né? Que são chamados aqui de agentes cancerígenos, que vão fazer a alteração do DNA, tá? Eu estou mostrando desse outro jeito também porque vocês vão encontrar escrito daquela forma que eu mostrei, principalmente em livros de toxicologia, mas dessa forma aqui, principalmente em livros de patologia ou livros de clínica médica e tal, né? Depois do processo de iniciação, vem a fase da promoção, né? Onde a célula alterada ela continua a sofrer a ação desses agentes que são genotóxicos, e também vão ter a ação dos agentes que eles chamam aqui, dos agentes promotores, né? Que são os carcinógenos não genotóxicos que estimulam a proliferação ou inibem a apoptose, certo? Então, eles, ao invés deles chamarem de agentes genotóxicos e não genotóxicos, eles chamam de agentes iniciadores e agentes promotores, né? E, na verdade, nenhuma das duas formas de falar disso é a ideal, vamos dizer assim, porque, como eu falei para vocês, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Isso aqui é só uma distribuição pedagógica para que vocês consigam enxergar melhor como é que acontece esse processo. E aí a última fase é a fase da progressão, como eu falei, dos carcinógenos não genotóxicos, que eles conseguem, depois da célula já mutada, estimular a proliferação delas, né? E à medida que essas células mutadas vão proliferando e vão cada vez aumentando o número de mutações dentro delas, né? Porque começa a acelerar demais a duplicação da célula e o erro no DNA começa a ficar mais e mais fácil. E isso é o que leva à formação de um tumor, de uma massa tumoral, né? Sim. Aí todo mundo começa a perguntar, mas afinal de contas, o que causa câncer e tal, né? Existem milhares de fatores, ou estou sendo até bonzinho, sei lá, milhões de fatores que podem levar à formação de tumores, né? Aí temos os fatores internos, né, de predisposição genética, ou seja, vocês sabem que tem alguns genes que estão associados à predisposição de alguns tipos de tumores, né? Aí o pessoal vai lá, faz o genoma, atrás de encontrar os genes e tal. O caso famoso aí da nossa amiga Angelina Jolie, né, que encontrou o gene que está associado ao câncer de mama, e aí ela foi lá, já arrancou as 2 mamas, botou prótese, não sei o quê, e se livrou desse problema, antes de aparecer qualquer tipo de tumor nela, certo? Ou seja, ela fez um procedimento cirúrgico pelo simples risco aumentado que ela tinha, e foi uma escolha que ela fez, né? E esses fatores internos, obviamente, eu preciso que vocês imaginem durante a aula toda que eles existem, então, por trás de todos os processos, né? Ou seja, mesmo que uma pessoa, vamos supor, tenha lá seus processos de reparo, tudo bem bonitinho, a predisposição genética ela vai favorecer mais, né? Ou seja, a pessoa que tem essa predisposição ela vai ter mais chance, ou ela estará em maior risco do desenvolvimento daquele tumor. E o que importa para a gente aqui na toxicologia são exatamente os fatores externos, né? Ou seja, os fatores ambientais, que coisas do ambiente que vão causar câncer, né? E aí eu pergunto para vocês, pausa o vídeo aí, escreve aí nos comentários, o que é que você acha que causa câncer mais, assim, vamos dizer, né? De fatores externos, de meio ambiente. Vamos lá, chuta uma coisa aí que você acha que, isso deve ser o maior fator causador de câncer. Pausa, vai lá. Vai, mano. Foi? Beleza. Vamos mudar de slide. Aí, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Primeira causa. Alimentação. Putz, grila. Alimentação. Por quê? Alimentação causa mais câncer do que tabaco? Veja. Alimentação, todo mundo se alimenta, certo? Todo tabagista se alimenta também, né? Obviamente que nem todo mundo usa tabaco, né? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre tabagismo, e eu recomendo que sim, assistam a minha aula que está aqui no card sobre tabagismo. Vai lá. Marca aí para assistir depois dessa. Veja, o que tem na alimentação que pode causar câncer? A primeira coisa que todo mundo pensa, pesticidas, né? Pesticida causa câncer, tarará. E aí eu falo para vocês, hoje eu vou ter trabalho para ficar editando esses cards, viu?
Vai na minha aula, ou em uma das 3 aulas, vou tentar botar as 3 aqui, uma na sequência da outra, de pesticidas. Tem 3 aulas sobre pesticidas, tá? Lá vocês vão ver que nem todo pesticida é carcinogênico, aliás, aqueles que são carcinogênicos a gente já retirou do mercado a maioria, o que ainda permanece, vamos lá, tem alguma discussão em cima disso, do porquê que ele deve permanecer ou não, né? E é controverso. Mas assiste lá minha aula, as minhas aulas de pesticidas, dá uma valorizada no tio Mal aí, vai? Vamos lá. Mas o que mais que eu tenho na alimentação? Ora, na alimentação eu tenho o que a gente chama de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Como assim? Vou lá de novo, ó. Volta aqui, ó. Vai assistir minha aula de cinética, por favor. Quando eu falo de benzopireno. Nessa minha aula que eu falo de benzopireno, uma aula de biotransformação, eu estou explicando lá o porquê que algumas substâncias podem causar malefício depois de metabolizadas, né? E aí eu dei o exemplo de um hidrocarboneto policíclico aromático, ou seja, uma molécula feita de carbono e hidrogênio, que é cíclica e que também é aromática, né? E aí tem vários hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, eu dei o exemplo de um deles, que é o benzopireno, falei que é a minha molécula preferida naquela aula, inclusive. Vai lá, assiste lá, cara, dá uma aulinha só de 2 horas, fica em paz, aí é leve. E o que eu falei? Eu falei que hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, eles podem existir em alimentos que são preparados no fogo. E foi exatamente isso que fez a gente virar humano. Não é? Ou melhor, fez o nosso cérebro conseguir evoluir desse tanto, né? Segundo teorias evolutivas, o nosso cérebro conseguiu se desenvolver depois que a gente conseguiu manipular o fogo e começou a esquentar os alimentos, começou a processar eles no fogo, e aí os nutrientes, glicose, começaram a se tornar muito facilmente disponíveis para o nosso organismo. Aliás, isso começou a produção de alimentos cozidos, né? Começou a favorecer a nossa absorção grande de nutrientes, o que favoreceu o crescimento do cérebro, né? E aí, justamente isso é o que dá câncer. Infelizmente, né? É o viés de tudo. Nós formamos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos sempre que a gente queima matéria orgânica, né? Então, tá queimando a gasolina, vai formar hidrocarboneto policíclico aromático? Vai. Tô fumando, vamos supor, né? Não, eu não, você aí. Ou não, você também não, seu colega, vizinho, sei lá. Vai formar hidrocarboneto policíclico aromático? Matéria orgânica queimando. Cigarro é folha de tabaco, tabaco é matéria orgânica, queimou, formou hidrocarboneto policíclico aromático. Tá fazendo um churrasquinho, delícia. Tá fazendo aquele tomahawk, aquele ribeye, aquele T-bone, um porterhouse assim, largão, lá na churrasqueira. Tá vendo que eu entendo do assunto, hein? Um Wagyu A5, pensou? E aí você vai lá e deixa o trem formar aquela crostinha bonita. O pessoal lá nesses canais de churrasco gosta de falar assim, fez a reação de Maillard, e aí para formar essa crostinha, tarará, umas asneiras do cacete, né? Mas enfim. Aí forma aquela crostinha que todo mundo fala, nossa, delicioso, e por dentro macio, né, mal passado. É uma delícia, como vocês podem imaginar, eu adoro, né, senão não saberia tanto a respeito do assunto. Mas é ali que reside a doença. É justamente ali que a gente tem a formação da maior quantidade de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Quando queima a matéria orgânica, né, o churrasco é madeira é matéria orgânica? Vai formar os HPAs, que são hidrocarbonetos policíclicos aromáticos? Vai. Então, churrasco causa câncer? Pode causar. O que mais? Qualquer coisa defumada, né? Então, bacon. Putz, professor, você está acabando com a graça da vida, né? Calabresa. Qualquer coisa defumada aí que você goste, infelizmente, né? Enfim. Além do problema dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, a gente ainda tem a possibilidade de formar nitrosamina em coisas que são fritas, por exemplo. Na verdade, nitrosamina pode aparecer em um monte de alimentos, tá? Eu vou gravar uma aula só sobre nitrosaminas ainda esse semestre, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E também é carcinogênico, tá?
E aí é complicado. Então, ou seja, a alimentação é uma grande fonte de risco, porque afinal de contas a gente está comendo uma mistureba de coisas que tem potencial carcinogênico. E dá uma olhada, o tabaco está vindo em segundo lugar, sendo que nem todo mundo é tabagista, certo? No Brasil, aliás, graças aos programas de política pública que nós temos, a gente conseguiu diminuir bastante o número de tabagistas desde os anos 80 até hoje, né? Na minha aula de tabagismo lá você consegue ver, eu falo sobre tudo isso daí, como é que evoluiu, como é que as políticas públicas correram para que a gente conseguisse reduzir o número de tabagistas no Brasil. Mas isso não acontece no mundo inteiro, tá? A gente ainda tem países onde temos aí quase 40% da população que é tabagista. E isso leva justamente a uma incidência de casos de câncer que é absurda no mundo inteiro, ok? Se vocês olharem nessa figurinha, a gente ainda tem outras causas, como por exemplo, infecções, todo mundo deve pensar, pô, vírus da hepatite, né? Pô, é verdade, né? Associado com câncer hepático. Aí radiação, estou falando de radiação ultravioleta, por exemplo. Mas essa radiação ultravioleta, será que ela não está aqui na exposição excessiva ao sol? Verdade, eu estava errado. Essa radiação aqui, estamos falando de raio-x e outras exposições ocupacionais, que aí corresponde a 1%, né? Álcool. Pô, álcool causa câncer? Dá uma olhada, um número bastante considerável, pensando que é só para álcool, né? Estamos falando aqui principalmente de câncer hepático, mas também câncer de pâncreas e, enfim, de câncer de boca, tal, né? De laringe. Aí a gente vai ter aqui as exposições ocupacionais, que respondem aí por 4%, afinal de contas, trabalhar numa siderúrgica, trabalhar numa fábrica de baterias, por exemplo, não é a coisa mais saudável do planeta, ou mesmo pessoas que trabalham, o cara que trabalha lá, o churrasqueiro, por exemplo, da churrascaria, o que você acha que ele está exposto todo dia? A fumaça, né? Então, e temos aqui também o comportamento sexual e reprodutivo. Mas peraí, como assim comportamento sexual e reprodutivo? Isso causa câncer? Causa. O comportamento sexual e reprodutivo está associado principalmente com algumas doenças, né? E não estou falando que todo mundo que faz sexo tem essas doenças, obviamente, não, talvez não estivesse ninguém aqui hoje, né? Estou falando que existe um fator predisponente de câncer que chama-se HPV. E esse HPV ele é responsável por câncer de colo de útero e outros cânceres, câncer de pênis e câncer de outras fontes também associadas, e que é uma causa muito significativa. Dá uma olhada, 7% de todos os cânceres do mundo estão associados com esse tipo de comportamento sexual. Então, independente se é sexo anal, se é sexo vaginal, independente, você está exposto ao HPV e várias cepas de HPV são reconhecidamente carcinogênicas. Acho que são 3 ou 4 as principais cepas. Então, se você está aí, adolescente ou quase adulto, olhou sua carteirinha da vacinação, não vai ver só a vacina de Covid. Tem várias outras vacinas que você tem que tomar também, meu amigo. Vê lá se tem para HPV. Pô, professor, mas HPV não tem na rede pública. Não tenho certeza. Eu acho que eles começaram a disponibilizar na rede pública, tá? Primeiro eles disponibilizaram para mulheres, depois aí para adolescentes do sexo feminino, que são as principais acometidas, né? Mas acho que depois eles vão chegar em meninos, tá? Não sei se chegou ainda ou não, não é minha área, não trabalho com saúde pública, certo? Mas, a priori, é para todo mundo se vacinar. Vocês devem ter ouvido o plim-plim aí do meu WhatsApp, que eu esqueci de desligar aqui do computador. Era minha aluna de PIBIC, perguntando se estava certo o negócio que ela me mandou. Por acaso, ela está fazendo toxicologia comigo agora, esse semestre, online, né? Amanda? Pode botar aí nos comentários, Presmit. Fui citada no vídeo do tio Mal. #bullying. Legal. Vamos falar então um pouco dos carcinógenos genotóxicos, tá? São aqueles que levam a dano no DNA, como eu expliquei aqui, blá blá, uísque sachê. Eu tenho 3 principais formas de interação de um xenobiótico com o DNA. Xenobiótico, qualquer coisa que é estranha ao organismo, tá? O primeiro deles, formação de um aduto. Aduto simplesmente é aquela mágica, né, que acontece da química, da molécula vir. Põe uma molécula aqui na minha mão, Carlito. Vê se você consegue aí fazer uma animação, vai.
E aqui está um DNA. Põe um DNA aqui, ó. Não na minha cara. Aqui, isso. E essa molécula vem, ploc, gruda no DNA. E aí, obviamente, que ela vai intercalar o DNA, né? E vai formar o que a gente chama de adulto. Né? E esse adulto ele pode levar quebra do DNA, pode levar falha no reparo, pode levar um monte de problema. Temos ainda alterações oxidativas, ou seja, substâncias que conseguem, por exemplo, causar perda de elétrons em algumas bases, e com isso ela acaba ficando mais frágil e mais suscetível a reações, como acontece com substâncias oxidantes, né, como água oxigenada, por exemplo. E temos processos básicos de quebra de cadeia. Né? Quebra de cadeia normalmente leva à apoptose, porque, obviamente, reparar uma quebra de cadeia é difícil. Se nós não tivermos a correção do DNA ou a eliminação da célula, essa mutação ela pode passar para frente, como eu falei para vocês. Né? E aí ela consegue passar essa característica mutada para as outras células filhas dela, que levam, então, aquele fenômeno que a gente explicou ali atrás. E aí, pode acontecer uma coisa nessa mutação, que foi o que eu falei para vocês antes, que eu ia explicar um pouco melhor agora. Que é essa mutação ela permanecer silenciosa. Como assim permanecer silenciosa, né? A mutação ela pode permanecer silenciosa em 3 principais circunstâncias. A primeira delas é quando você tem a mutação de uma base e essa base não muda o aminoácido que é formado. Vamos lembrar como é que essas bases são formadas. Lembra, a gente tem como é que os aminoácidos são formados, né? Cada aminoácido ele é um código, uma trinca de bases, né? Lembra? Então tem o A, T, que vai formar sei lá quem. Peraí, deixa eu pensar aqui. Pronto, achei. Memória de velho é aquela coisa, né? Vamos supor, então, que eu tenha o código aí de RNA que forma o aminoácido, sei lá, vamos escolher um deles aqui que tem bastante, serina, tá? Então, a serina é formada por uma uracila, aí a gente tem tem várias possibilidades, né? Por exemplo, uma uracila, uma citosina e uma guanina, tá? UCG. Tá? Se esse UCG for mudado para UCA, por exemplo, mudou a última base dela para adenina no lugar de guanina, continua sendo serina, certo? Portanto, não vai mudar o aminoácido. E se não muda o aminoácido, a proteína não é alterada. Existem alguns estudos que mostram que, eventualmente, você pode ter menos RNAs transportadores para um tipo de códon em relação ao outro. Então, se você tiver proporcionalmente mais transportadores do UCG do que do UCA, aí você pode ter um problema ou ao contrário, né? Se tiver mais UCG do que o CA, aí você não conseguiria formar tanta proteína quanto você precisa, apesar dela não ser mutada, você vai ter problema na formação dela por causa desse tipo de mutação, então ela não seria tão silenciosa assim, né? Mas eu prefiro que, pelo menos agora para a graduação, vocês entendam que a mutação ela simplesmente pode trocar uma base por outra e o aminoácido não mudar, certo? Veja, ainda que mude o aminoácido, pode ser que essa mutação não seja num ponto importante para a proteína ou importante o suficiente para que ela perca a sua atividade ou para que ela altere a sua atividade, tá? E aí, com isso, também é o que a gente chama de mutação silenciosa. Então, às vezes você tem a mutação aí de um aminoácido por outro, que às vezes os dois têm a mesma característica físico-química, tá? Ambos são aminoácidos básicos, por exemplo. E isso daí não entra no sítio catalítico da enzima, essa mutação ficou numa parte externa da proteína e acaba que não altera lá demais da conta a formação da proteína e a atividade dela. Né? Então, essa mutação ela vai ser transportada para os filhos, eventualmente lá na frente pode causar algum problema, mas câncer para essa pessoa não necessariamente, ok? E ainda, a gente pode chamar de mutação silenciosa quando ela é incompatível com a vida celular. Como assim? Uma mutação que é tão significativa que a célula não consegue sobreviver com aquela proteína que foi alterada. Com o código genético gerou uma proteína que é ineficaz. E aí, é uma proteína estrutural, uma proteína que depende, a célula depende dela para viver. E aí o que acontece? Simplesmente a célula morre. E aí você não vai ter formação de tumor e aquela mutação vai sumir. Por isso que é chamada de mutação silenciosa. Ok? Vamos falar aqui então um pouquinho. Coceira.
que eu tô com um pouco de dermatite, hoje eu fiz a barba. Tio Mal tem esse problema de velho, sabe? Fazer o quê, né? Se vocês tiverem uma cura pra isso daqui, eu tô aceitando, viu? A cara vermelha é tão fácil, só de passar a mão aqui, vocês vão daqui a pouco a cara vermelha aqui. Ai, ai. Fazendo consulta, ó, falando, fazendo consulta dermatológica pelo YouTube. Eu posso ter mutações, voltando então ao assunto da aula, né? Eu posso ter mutações que levam a alterações de proteínas que são responsáveis pela programação celular, ou seja, pelo tanto que uma célula vai se reproduzir, ou pela velocidade que ela vai se reproduzir, né? E se a mutação cai nesses grupos de genes, que eu falei lá para trás para vocês, né, que eram os genes supressores de tumor ou os oncogenes, se essa mutação cai nesses grupos de genes, aí a gente começa a ter um pequeno problema em relação à sobrevivência da célula ou à formação de tumores, certo? E vejam, se essas mutações acabarem facilitando a proliferação celular, quanto mais ela se dividir, mais a chance de outras mutações também acontecer em outros genes, que eventualmente vão ser também genes que são responsáveis por esse andamento do ciclo celular, né? E aí a gente vai ter a tal da formação do nódulo, né, ou do tumor. Vamos passar rapidamente. Quero andar mais rápido hoje, porque eu tô falando demais da conta. Meus vídeos acabam ficando com 2 horas. Eu vou tentar falar um pouco mais rápido, mas eu não consigo. Querendo fazer uns vídeos de 5 minutos, ou sei lá, de segundos pra pôr no TikTok. Vocês já pensaram em Tio Mal no TikTok? O que vocês acham que ele vai fazer no TikTok? Uma dancinha? Acho que não, né? Legal. Então, tudo que está nesse slide aí, na verdade, aqui, eu troquei, eu deixei a câmera não invertida hoje, não estou sabendo onde que eu falo com vocês. Tudo que está nesse slide eu já falei para vocês, dos proto-oncogenes e dos genes supressores de tumor, beleza. Vamos então falar um pouco desses proto-oncogenes aí. Quem que são esses proto-oncogenes? Proto-oncogenes nada mais são do que genes que, quando mutados, viram o que a gente chama de oncogenes, né? E são genes muito conservados em todas as espécies. Ou seja, esses genes eles vão formar proteínas bastante parecidas, desde, sei lá, de répteis, aves e mamíferos, tá? Muito conservado em toda a escala evolutiva. Por quê? Porque é um mecanismo de regulação celular básico, de proliferação da célula, né? Então, são genes que codificam o que a gente chama de fatores de crescimento. Fatores de crescimento nada mais são do que proteínas, tá? Que estimulam a célula a multiplicar. Os receptores para fatores de crescimento, ou seja, eu tenho proteínas, que são os fatores de crescimento, e tenho na membrana das células, eu tenho receptores para esses fatores de crescimento, que são aquelas estruturas que vão receber essa proteína e que vão codificar a mensagem para dentro da célula, falando, ó, estão mandando a gente duplicar, certo? Temos ainda os transdutores celulares ou intracelulares de sinalização, né, como as proteínas G, que pode estar acoplada a esses receptores de fatores de crescimento, por exemplo, ou quinases, que são aquelas enzimas que vão fazer fosforilação para ativação ou inativação de fatores de crescimento, por exemplo. Ciclinas, que vão ser o substrato para outras enzimas. E temos os fatores de transcrição nuclear. Vamos falar bastante sobre isso aqui ainda. Legal. E os genes supressores de tumor? Quem que são essas crianças? Esses genes supressores de tumor são nada mais nada menos que proteínas que falam para a célula, não divide, tá com pepino aí, segura as pontas, vamos arrumar. E enquanto essas proteínas estiverem sendo expressas, a célula ela não se divide, ela fica paradinha. Imagina vocês então, se eu tenho uma mutação nesse gene que impede que essa proteína seja eficaz, a célula não vai ter mais quem fale para ela parar. Então, ela vai começar a se proliferar cada vez mais. Então, nós temos como exemplos as proteínas que são inibidoras da quinase ciclina dependente, né? Ou seja, uma quinase que depende daquele substrato que eu falei para vocês, que é a ciclina. Então, as mais famosas aí, P16, P21, P27, né? São inibidoras dessa quinase. Temos o fator de transcrição P53, que é o mais conhecido deles, né? Ele é responsável pela transcrição desse P21 que eu falei para vocês, e a gente vai falar um pouco mais sobre o P53, então guarda aí. Vocês viram que várias coisas eu falo, a gente vai falar mais disso, porque eu já sei que lá na frente a gente vai acabar falando de tudo de novo, né? Então eu não quero ficar repetindo o mesmo assunto. E temos também aquelas proteínas que são as bloqueadoras de transcrição, né? Essas proteínas bloqueadoras de transcrição, normalmente elas são bloqueadas por fosforilação, né? Ou são
liberadas por fosforilação, né, dependendo de qual delas. Uma mais clássica delas é a PRB, né, proteína de supressão tumoral de retinoblastoma. Obviamente que ela tem esse nome porque ela foi descoberta, ou ela foi, vamos dizer assim, mais estudada em casos de retinoblastoma, ou seja, um câncer, um tipo de câncer de retina. E aí, com isso, a gente tem os principais grupos de carcinógenos, de genes que são alvos de carcinógenos genotóxicos. Não é que eles são alvos, né? Vamos lá, vamos melhorar isso, né? Os genes que, quando são atingidos por carcinógenos genotóxicos, eles são, vamos dizer assim, muito sensíveis para a proliferação celular e, por isso, levam a maior chance de formação de tumores. Vamos entender um pouco melhor como. Uma figurinha, um esquema, que chato, bonitinho. Não, isso aqui é lindo, dá um bisu. Esse esqueminha está no livro do Casarré, que é a Bíblia da Toxicologia. E quem tiver ele pode procurar. Talvez ele não esteja mais azulzinho assim, agora eles estão colocando tudo meio coloridinho, então talvez vocês encontrem ele coloridinho, mas o esquema é basicamente esse. A parte central dessa figura traz uma quinase ciclina dependente, que é o que vocês estão vendo aí, CDK4/6, certo? Essa quinase dependente de ciclina é uma enzima que usa o substrato ciclina D para poder fosforilar a tal da PRB, que é a proteína de retinoblastoma que eu falei para vocês, certo? Quando ela fosforila a PRB, o que acontece? Vocês estão olhando aí a legendinha? Vocês viram que tem um P de fosforilação em cima da PRB? Dá uma olhada na legendinha aí, o que significa isso? É inibição por fosforilação. Ou seja, quando a PRB é fosforilada, o que acontece? Ela é inibida, certo? E quando ela é inibida, o que vai acontecer? A amiguinha do lado dela é a E2F, que é um fator de transcrição. Vocês podem ver aí na legendinha do lado direito. Esse E2F consegue mandar a sinalização para a transição de G0 para S, de G2 para M, que é aquelas fases do ciclo celular da mitose, certo? Com a expressão de um monte de outras proteínas que são responsáveis, inclusive, pela continuidade do ciclo celular, certo? Pô, massa, né? Então, o que acontece? Quando eu tenho a inibição dessa enzima aí no meio, dessa quinase ciclina dependente, essa inibição ela é feita pelas proteínas que eu falei para vocês, lá, aqueles genes supressores de tumor, P16, P21, P27. Quando eu tenho a inibição da quinase ciclina dependente, ela não vai fosforilar a PRB e, portanto, o ciclo celular para, certo? Então é assim que funciona? Vamos lá. A quinase ciclina dependente, vocês podem ver que ela está do lado esquerdo da tela e está em cinza. Tudo que está em cinza é coisa que facilita, nesse esqueminha, né? É coisa que facilita a proliferação celular. Tudo que está em azul é aquilo que desacelera, que faz a célula parar, certo? O que está em azul claro, né? Obviamente. E aí o que a gente tem? A gente tem que, se eu tenho P16, P21, P27 atuando, a quinase ciclina dependente vai parar de funcionar e não vai fosforilar PRB. Legal. Mas veja, como é que isso funciona, né? Se eu tenho a produção dessas proteínas, a quinase ciclina dependente vai ser parada e nunca mais vai funcionar, a célula nunca mais vai andar para frente, fisiologicamente? Não é assim, né? O que a gente tem então? Veja aí do lado esquerdo, a gente tem o GF, que está escrito aí, né? Ou seja, fatores de crescimento da sigla em inglês. Os fatores de crescimento, eles levam à expressão ou superexpressão ou ativação de uma proteína que chama proteína RAS, certo? Essa proteína RAS é uma proteína associada com o crescimento da célula, tá? Então, quando aumenta essa RAS dentro da célula, existe também o aumento da expressão, o aumento da síntese de ciclina D, que é o substrato da quinase, certo? Essa ciclina D, ela consegue, ao mesmo tempo que ela é aumentada pela RAS, ela consegue desbloquear a quinase ciclina dependente. Como assim desbloquear, né? Isso funciona com equilíbrio, né? Então, se eu tenho, vamos supor, eu tenho 1 nanomol de ciclina D, a quinase ciclina dependente não consegue atuar com esses bloqueadores atuando em cima dela. Mas à medida que eu tenho o aumento do substrato,
com o aumento da concentração do substrato dentro da célula, pode ter o bloqueador que quiser, que ela vai começar a funcionar aos poucos, até que aumenta bastante a concentração do substrato, a ponto de você precisar de mais inibidores para conseguir bloquear a atividade da enzima. Ah, então é assim que funciona? Então à medida que você vai tendo um aumento de ciclina D, a enzima vai começando a funcionar de novo, certo? Massa. Mas veja, isso pode acontecer de forma natural, que é a forma fisiológica, ou isso pode acontecer de forma artificial. Se vocês derem uma olhadinha aí em preto, que está nessa figurinha, a gente tem do lado ou ligado à proteína Ras, que eu mostrei para vocês, 2 ou 3 siglas, né? O BP, que é de benzopireno, que é hidrocarboneto policíclico aromático, que eu falei para vocês. ROS, de espécie reativa de oxigênio, que falei bastante na minha aula de toxicodinâmica, quem quiser pode ir lá ver. E também TCDD, aí, que é uma dioxina, né? A tetacloro de benzo-paradioxina, que também é capaz, todas elas são capazes de ou expressar, né? Como o benzopireno e essa dioxina são capazes de fazer a superexpressão ou ativação da proteína Ras, ou elas mesmas, tanto as espécies reativas de oxigênio quanto o benzopireno conseguem causar uma mutação ativante nessa proteína Ras. Ou seja, ela começa a ficar 100% do tempo ativa, aumentando demais a ciclina. Então veja, se eu tenho mutação no gene da Ras, se eu tenho mutação nesse principal fator de crescimento aí, a gente vai ter a superexpressão de Ras, uma Ras superativa, que vai fornecer substrato para a quinase ad eternum, fazendo com que a célula precise fazer muito P16, P21, P27 para conseguir fazer a célula parar. Chega uma hora que a célula não aguenta, né? E aí, obviamente, que a gente vai ser proliferação desenfreada. Pô, como é que eu tenho o controle da produção desses inibidores, então? Quem é que manda produzir P16, P21, P27? P27 é induzido principalmente por TGF-beta. Mas a P21, que é um dos principais bloqueadores, ela aparece por indução, por uma ativação transcricional do que a gente chama de P53. Dá uma olhada. Todas essas proteínas que tem o número aí, P21, P16, P27, P53, elas não foram simplesmente nomeadas por causa da ordem que elas foram encontradas, tá? Esse número na frente significa o tamanho da proteína, né? Em kilodaltons, né? Então, P53 seria uma proteína de 53 kilodaltons, a P21 uma proteína de 21 kilodaltons, e assim vai, né? Essa P53 ela é responsável pela expressão da P21. Massa! Então, quando eu tenho um dano no DNA, ou quando eu tenho benzopireno atuando em cima da Ras, esse tipo de coisa, a P53 começa a expressar P21 a dar copal, aumenta P21 na célula, P21, 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 até fazer a quinase parar de fosforilar, certo? E aí, a hora que ela para de fosforilar, a PRB volta a se ligar a E2F e para a transição do ciclo celular. Mas nós temos algumas coisinhas que conseguem causar uma mutação na P53. E aí, nós não vamos ter a formação do principal bloqueador da quinase, que é a P21. E, com isso, a gente vai ter, portanto, um problema muito grande. Quem é que consegue causar a mutação na P53? Que nós já conhecemos, que nós sabemos que pode fazer isso, é a radiação ultravioleta, o benzopireno, que eu falei para vocês, hidrocarboneto policíclico aromático, e uma amiga nossa, que vai vir numa aula para frente, que ainda não gravei, a aflatoxina, especificamente a aflatoxina B1, que é uma toxina de fungo, tá? Que está presente aí em grãos, como amendoim, milho, não todos os grãos, né? Estamos falando aí de grãos que são contaminados com isso, né? Portanto, vejam, esse é um mecanismo, está muito simplificado, tá? Esse, vamos dizer assim, é o basic do basic, do controle da proliferação celular, né? Em termos de aceleradores e bloqueadores do ciclo. Mas é só para vocês terem uma ideia de como é uma regulação fina, tá? Então eu tenho, de um lado, moléculas que vão estimular a proliferação, de outro lado eu tenho moléculas que vão falar assim, ó, pô, célula, dá um tempo aí, vamos dar uma olhada em como é que está esse nosso sistema, vamos reolhar esse DNA, ver se está tudo bonitinho, e aí se estiver bonitinho, beleza, segue em frente. Se não, vamos parar, vamos para apoptose, vamos fazer não sei o quê, né? E é exatamente assim que acontece em termos fisiológicos, né? Mas, quando a gente tem a exposição a, por exemplo, essas substâncias que eu falei para vocês, a gente vai ter um problema sério que pode ser o desenvolvimento de algum
tumor. Aí, ó, P53. Como eu falei para vocês, é uma proteína de 53 kDalton, né? Ou 53.000 Daltons. Que ela é responsável pela ativação daquela P21, mas também tem outras proteínas que conseguem parar o ciclo celular, tá? Como a H de 45 e tal, né? Ela também é responsável pela ativação de proteínas que vão promover a apoptose. Então dá uma olhada. Esse ciclo que eu mostrei para vocês, ele era um ciclinho um pouco simplificado, que não trazia todas as funções de cada uma daquelas proteínas, né? A P53 é, vamos dizer assim, talvez a mais estudada de todas elas, né? Porque a gente sabe que ela está bastante envolvida em casos de tumor, né? E veja, então a P53 ela é responsável tanto pela parada do ciclo celular, ou seja, ela ativa os bloqueadores do ciclo celular, ela também ativa aquelas substâncias que vão mandar para a apoptose, que é a morte celular programada, que seria, vamos dizer assim, uma das situações ideais, caso a célula não consiga ser reparada, e a P53 ainda consegue inibir a transcrição de genes que impedem a apoptose. Então se ela inibe, veja, ela favorece a apoptose e ela ainda inibe quem não favoreceria a apoptose. Veja, isso serviria fantasticamente bem, e serve fantasticamente bem nos organismos saudáveis. A partir do momento que você tem uma mutação nessa P53, o que acontece? Você para de controlar tudo isso. Nós sabemos que células que não têm o gene da P53, elas são 1 milhão de vezes mais suscetíveis à amplificação do DNA. Só isso. Portanto, vocês conseguem imaginar a importância dessa proteína dentro da célula, né? Conseguiram desenvolver até camundongos nocaute. O que seria um camundongo nocaute? Você vai lá, tira um gene do camundongo dentro do gameta, né? E coloca ele para ser criado por inseminação na ratinha. E aí você cria um camundongo sem aquele gene. Os camundongos, normalmente, eles duram aí uns 2 anos e pouco, tá? E vários deles podem desenvolver tumores ao final da vida, mas vão começar a desenvolver tumor com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, 1 ano e 6 meses, né? Esses que não tinham P53, eles começaram a desenvolver câncer. E vejam, eram ratos que não estavam expostos a nada, tá? Dentro de biotério, bonitinho, ar filtrado, tarará. Mas só pelo fato de não ter a P53, eles começaram a desenvolver tumores entre 6 e 9 meses de idade. E nós sabemos também que as mutações da P53 são encontradas em pelo menos metade dos casos de câncer em humanos. Mas aí a gente fica naquele dilema, né? Foi a mutação na P53 que levou ao câncer ou foi o câncer que aumentou a proliferação da célula e causou a mutação na P53 que levou a piorar, né? Na verdade, acho que pode ser as duas coisas, tá? Obviamente que a gente consegue entender que essa proteína ela tem bastante relevância no processo. E a gente, olha só, conhecemos ainda um mecanismo muito específico, que é o mecanismo de formação de um adulto da aflatoxina B1, que eu falei para vocês, né, que ela consegue mutar a P53. A gente sabe que ela tem preferência por um códon específico da P53 e ela faz uma alteração que não é silenciosa, ela muta de AGG, que é uma arginina, para AGU no RNA ou AGT no DNA para serina. E essa simples mutação faz com que a P53 perca a sua atividade. Ou seja, o organismo continua produzindo a P53, mas uma P53 inativa. Aí, ó. Aonde que a P53 entra? Dá uma olhada. Havendo dano celular, havendo uma ativação de um oncogene que não deveria acontecer, a P53 ela consegue parar o ciclo celular, ela consegue inibir os inibidores de apoptose, ela consegue estimular a apoptose. Se ela estiver mutada, meu amigo, um abraço. E como eu falei para vocês lá no começo, via de regra, eu vou ter a cooperação entre as mutações nos proto-oncogenes como nos genes supressores de tumor. Isso vamos dizer assim, acontece na maior parte dos tumores, uma vez que eles são desenvolvidos, né? E por que isso acontece? Porque justamente quando você vai tendo mutação em um desses tipos de gene, acaba que a célula começa a se multiplicar mais rápido e fica, como são
genes que vão acabar sendo bastante codificados durante o processo de transcrição, a chance deles entrarem numa mutação também, serem levados a uma mutação, também começa a aumentar. E por isso que é fácil de você ter, você encontrar em tumores as mutações nesses dois grupos de genes, né? Legal, então acho que tem um esqueminha aqui que mostra isso daqui, é isso aí. Dá uma olhada. Aqui do nosso lado esquerdo, eu tenho o processo fisiológico normal, tá? Então, tem azulzinho aí, ó. Próton-oncogene, o que vai acontecer? Ele leva a transcrição de proteínas que são chamadas de proteínas oncogênicas, né? E que são as proteínas que vão estimular, dá uma olhada. Tem um maisinho falando para mitose e um menusinho falando para apoptose, ou seja, inibe a apoptose e favorece a mitose, né? Mas um sinalzinho só de mais e um sinalzinho só de menos. E os genes supressores de tumor que estão ali abaixo, por exemplo, a P53, né, elas vão fazer a transcrição de proteínas supressoras de tumor que vão estimular a apoptose, vão inibir a mitose, um sinalzinho de mais, um sinalzinho de menos. Entretanto, quando eu tenho a ação de xenobióticos que podem causar a mutação desses dois grupos de genes, o que a gente vai ter então? Vai ser que o proto-oncogene vai se tornar um oncogene, ali está em cinza lá em cima. Ó. E esse oncogene, ele vai formar uma proteína oncogênica, que uma proteína permanentemente ativada. Eu chamei de proteína oncogênica do outro lado também, né? Proteína proto-oncogênica do outro lado, obviamente. E dá uma olhada na quantidade de sinais aí. Existe uma inibição tremenda da apoptose e existe uma estimulação tremenda da mitose. Pô, e aí, quem vai impedir isso? O gene supressor de tumor, né? Mas se ele estiver mutado também, dá uma olhada, ele vai formar um gene supressor de tumor mutante que vai ativar uma proteína supressora de tumor mutante, que dá uma olhada, olha o sinalzinho que tem aí em relação à apoptose e mitose, embaixo, no cinza aí. Um conjunto vazio, né? Um zero, ou seja, não atua, ou seja, elas são inativas. E aí a célula vai entrar nesse quadrinho preto que está aí no meio, do lado direito, que é a proliferação descontrolada. Sacou? Acho que ficou claro para vocês que não é minha intenção ficar falando de um tipo ou de outro de câncer, né? Eu estou explicando para vocês o que está por trás da carcinogênese química, ou seja, como é que as substâncias vão atuar na nossa fisiologia para levar à formação de qualquer tipo de tumor, né? Como eu falei no comecinho da aula. Legal, um pouquinho mais da P53 aí, ó. Então, como eu falei para vocês, quando eu tenho a P53 ativada, a célula para, né? E isso vai acontecer toda vez que eu tiver um dano no DNA, quando eu tiver um problema, ou radiação, parará. E aí a expressão da P53 pode aumentar até 60 vezes, né, em relação ao seu nível basal, né? E aí a gente sabe que com a P53 superativada, o que acaba acontecendo mais normalmente não é nem o reparo, tá? O que acaba acontecendo mais normalmente é a apoptose, que é o processo mais comum, né? E quando eu tenho falha nesse processo de apoptose, ou seja, quando eu tenho uma mutação na P53, por exemplo, ou quando eu tenho mutação em outras proteínas que estão associadas com ao encaminhar da célula para a apoptose, a gente vai ter um grande problema. Nós sabemos que as células que são ainda aquelas que estão começando o processo de desdiferenciação, né, ou que são células que estão entrando em fase de se transformar, né, para células neoplásicas, elas têm uma atividade apoptótica fora do normal, né? Então, você vê que você tem um grupo de células mutadas tal, e várias delas com quadro de apoptose, cheio de vacuolização, enfim. É um processo bastante comum e, para quem gosta da área de citologia, vai que é muito legal. Quer dizer, não para o paciente, né, obviamente. Massa. E aí vamos entender um pouquinho melhor de como é que seria o problema com as substâncias que são não genotóxicas, né? São aquelas que vão estimular a mitose, por exemplo, né? Eu já falei para vocês que o simples fato de você ter um estímulo à mitose faz com que o número de mutações espontâneas aconteçam, né? Então, como a célula vai se multiplicar mais, um número maior de proliferação vai também um número maior de mutação, certo? Você vai ter menos tempo para reparo, você vai ter menos tempo para ajeitar a célula, tal, né? Além disso, o que acontece? A gente tem que pensar que o processo de mitose ele não é aquele negocinho assim simples, né? Vamos duplicar a célula, beleza, descola o DNA, duplica, tarará, acabou. Não, né? Lembra que o DNA está todo enoveladinho, bonitinho, né? Os cromossominhos ali, tudo amarradinho, cheio de estona, metilado, todo aquele treco-treco que vocês já aprenderam na citologia.
E o que acontece? Cada vez que você vai duplicar a célula, você vai ter que desenrolar isso tudo, você tem que desfazer desfazer as histonas, desfazer todos os nucleosomas e todos esses processos. E aí o que vai acontecer? Toda essa proteção que existia vai deixar de existir. Então, ou seja, a célula vai passar muito mais tempo com o DNA desprotegido, desenovelado, com a fita aberta muitas vezes, o que faz com que ela esteja muito mais suscetível à ação de genotóxicos. Então, logo depois que o DNA ele é duplicado, né, o que vai acontecer? Tem todo esse processo aí de preparação do DNA para se proteger de novo, né? E aí ele é metilado nos resíduos de citosina, né? Cada vez que você aumenta o processo de duplicação celular, você aumenta também, ou não, você diminui também o tempo que você deixa para a célula fazer essas metilações. E aí, o que acontece? Todas essas metilações que eram para ser feitas acabam ou sendo feitas parcialmente. Lembrando que essas metilações elas também são responsáveis por inibir ou suprimir alguns genes que não são interessantes naquele tecido, por exemplo. Certo? E à medida que você tem esses genes não metilados, você começa a poder expressá-los também. E, de repente, nesse tecido, essa proteína não é interessante, certo? E aí eu posso ter um aumento de expressão também de proto-oncogenes, oncogenes, tarará, né? Nesse processo de duplicação celular, a gente ainda tem um outro fatorzinho importante. No processo de duplicação, a gente não tem só o fato de desenovelar o DNA, tarará, toda aquela papagada que eu já falei para vocês, mas a gente tem também o processo de formação física, de uma célula se dividir em duas, certo? Essas duas células, para que elas possam se separar, para que elas possam ser, vamos dizer assim, independentes, elas têm que, primeiramente, elas têm que se dar uma desvinculada de quem está perto delas. Se vocês se lembram lá da base da citologia, uma célula num tecido está juntinho da outra assim, elas estão bem encostadinhas, né? Então a gente tem o que a gente chama de gap junctions, né? Que aumenta a adesão celular, né? Faz com que as células possam se comunicar entre si. E aí a hora que você tem essa comunicação celular assim bonitinho, tal, fica difícil a célula se multiplicar. Então para que ela possa se duplicar, ela solta, né? Então, ó, peraí, vamos formar duas aqui. Eu vou formar duas aqui, então eu preciso refazer minhas gap junctions aqui e vou fazer duas vezes, então, porque eu vou multiplicar. Legal. Aí o que acontece? Começa a multiplicar a célula, multiplicar. O tempo para essa readesão também diminui. E a chance dessa célula pegar e se descolar do tecido e sair aumenta. E esse é um dos principais motivos da metástase. Não é o único, tá? Mas é um dos grandes motivos da metástase. Você diminui a adesão celular e facilita com que ela saia do tecido e migre para outros. Vamos entender então, fazer finalmente aqui dos carcinógenos não genotóxicos. Eles são o que a gente chama então de promotores tumorais, certo? Eles não alteram a estrutura do DNA diretamente. São, portanto, não mutagênicos. Grava isso, pelo amor de Deus. E a gente tem várias formas deles atuarem, como, por exemplo, estimulando a mitose. Então eu tenho substâncias químicas externas ao organismo, ou internas, que favorecem a proliferação celular? Sim, como por exemplo, DDT, tá vendo? Falei, ó, pesticida, esse daí causa câncer. Então, a gente sabe que o DDT é um agente carcinógeno não genotóxico, né? Se vocês forem procurar na lista da IARC, que fala sobre substâncias carcinogênicas, eu vou falar sobre essa lista da IARC numa aula de avaliação toxicológica, se eu não me engano. Pô, já até esqueci onde é que eu gravei, não vou nem botar no card porque eu vou ter que procurar na aula. Se vocês forem procurar na lista da IARC, que é a International Agency for Research on Cancer, ou seja, Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, vocês vão encontrar que o DDT e outros pesticidas organoclorados, eles são possivelmente carcinogênicos, né? Ou seja, depende da forma como você se expõe, o tempo que você se expõe, né? E o DDT, ele, apesar de ser muito persistente no ambiente, portanto a gente consegue até encontrar DDT até hoje na nossa água, por exemplo, ele não é mais comercializado no Brasil desde o começo dos anos 90, se eu não me engano, do século passado. Portanto,
dificilmente vocês estão comendo alguma coisa rica em DDT, tá? Temos também os agentes endógenos mitóticos, né? Como o TGF-alfa, que eu já falei para vocês, e os hormônios de ação mitogênica, como por exemplo estrogênio, TSH, LH. Estrogênio! Exatamente por isso que pílulas anticoncepcionais estrogênicas são associadas justamente com o aumento do número de câncer de ovário, câncer de útero, câncer, enfim, de vários locais, tá? E é por isso que a terapia com hormônio anticoncepcional é tão controversa, né? E se discute tanto a diminuição nas dosagens. Obviamente que as pílulas de hoje elas são muito mais seguras que as de antigamente. E não estou falando para vocês não se protegerem, tá? Planejamento familiar é importante. Mas é importante que vocês saibam também que fazer o uso de pílula para o resto da vida aumenta o risco. Não disse que é diagnóstico de, prognóstico de, certo? Estou dizendo que aumenta o risco, aumenta a chance. Então, se a sua chance sem usar a pílula vai ser de 0,01%, usando a pílula vai ser de 0,1%. Tem 10 vezes mais, certo? Mas ainda é 0,1%. Então, entendam quando eu falo que uma coisa pode causar câncer, é nessa escala, ok? Além disso, os xenobióticos que podem ser carcinógenos não genotóxicos, eles podem atuar por um mecanismo de lesão celular. Tá? Como assim lesão celular? Qualquer lesão que você faça, tipo, a minha lesão aqui, essas minhas dermatites da vida, meus arranhão, fiquei coçando até sangrar, né? Ou lesões repetitivas de um determinado tecido, tal. Esse tipo de lesão, para ser reformado, né, para formar uma cicatriz, para você poder se recuperar, ele depende da liberação de um monte de substâncias que são o quê? Fatores de crescimento, que são substâncias que vão estimular a proliferação celular, que vão estimular justamente o processo de mitose, para regenerar o local, certo? O que acontece? Quando você tem uma exposição crônica a substâncias que podem causar lesão, você tem cronicamente a produção de todos essas citocinas, todos esses fatores de crescimento. Então significa que eu vou ter a estimulação da proliferação celular generalizada. É isso aí, meu amigo. Por isso que substâncias como clorofórmio, a gente sabe que causa lesão celular, limoneno, que está presente na casca do limão, ok? Mas tem várias outras substâncias, tá? Que podem causar lesão, lesão de mucosa, lesão, enfim, de qualquer tipo. Isso vai favorecer o aumento da quantidade de fatores de crescimento no organismo. É isso aí. E aí, por isso, de forma indireta, a substância vai pode ser um carcinógeno não genotóxico? Exatamente. Mas veja, uma outra forma, um outro problema que pode acontecer essas substâncias que causam lesão celular, elas podem causar também o que a gente chama de processos de oxidação, tá? E esses processos de oxidação levam à formação de espécies espécies reativas de oxigênio. Essas espécies reativas de oxigênio, a gente sabe, como eu mostrei lá naquele esqueminha que eu mostrei no meio da aula, são bem carcinogênicos, tá? Aí a gente vai falar que essas substâncias elas podem ser carcinógenos não genotóxicos ou genotóxicos indiretos, porque ela aumenta a expressão de espécies reativas de oxigênio. Mas não entre nesse mínimo detalhe, tá? Eu tenho até 2 slides aqui depois falando sobre isso, não vou mostrar aqui no vídeo, porque meus alunos sempre confundem isso. Mas eu só preciso que vocês saibam que substâncias que causam dano e que levam à formação repetitiva de espécies reativas de oxigênio vão ser, então, o que a gente chama de carcinógenos indiretos, né? Porque as espécies reativas de oxigênio nós sabemos bem que podem causar mutação. Certo? Então, se ficou alguma dúvida, se ficou algum problema, ficou algum sei lá o quê, deixa nos comentários aí, ajuda o canal do Tio Mal, vamos construir um canal conjuntamente para que nós possamos levar o conhecimento toxicológico para o mundo, certo? Por hoje, acho que era só.
Então, segura as pontas aí. Espero que você fique bem. Um grande abraço. FOI. Fui.